Olá, eu sou a Aline e esta é a segunda aula do curso Línguas Gerais, Origens e Transformações Gramaticais, da primeira Escola de Estudos Linguísticos do GEL. A princípio, o GEL me convidou para dar um curso, eles me convidaram em 2019, eu aceitei. Em 2020 teve, a pandemia, e eles então estabeleceram que o curso seria online. A princípio, eles sugeriram, então, que eu enviasse textos para que os alunos, uma turma de cerca de 42 alunos, leriam esses textos, para que a gente pudesse, então, ter encontros síncronos para discutir os textos. Acontece que eu trabalho no núcleo Tacna-Racam, que é um núcleo de formação de professores indígenas. A gente trabalha com muitos povos, mais de 27 povos, a última vez tinha 27 povos, alunos provenientes do Xingu, do Araguaia, do Tocantins, do Maranhão, e eles sempre me ensinaram a tecnologia da oralidade. A gente acredita na oralidade como a melhor forma de ensino. Então, apesar de eu achar bizarro estar falando aqui para o meu computador, eu acho, e apesar de toda a exposição que isso significa, eu entendi que seria melhor fazer uma aula gravada. E é isso que a gente está fazendo, que eu estou fazendo aqui. Tá? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, na verdade, é um monte de mistérios que a gente sabe relativamente pouco, que é a questão das línguas faladas no Brasil, no território, na América, que passou a ser chamada de América Portuguesa e depois de Brasil. Nos livros de história, a gente só fala dos textos a invasão portuguesa, que, aliás, nos livros de história, não sei se vocês são velhos igual eu, mas nos meus livros de história estava escrito descobrimento, espero que já estejam dizendo que é uma invasão portuguesa em 1500, mas eles nunca falam, historiador não lembra que as pessoas falam, conversam. Então, a gente vai começar a nossa conversa aqui, pensando na língua geral, como é que eles falam, tá? Que língua seria falada. Então, eu vou compartilhar o slide. Então, em 1500, esse mapa aqui é do livro da professora Loreto O'Connor e do professor Peter Muskin, tá? Que são lá do MPI de Nijmegen, na Holanda, e eles escrevem, então, eles utilizam esse mapa para dar uma ideia de como teria sido a América do Sul antes da invasão portuguesa. A gente tem uma noção de que havia aqui cerca de 1.500 línguas, esse número pode ser bem maior, tá? Mas e de várias famílias linguísticas. Infelizmente, eu não consegui um mapa colorido e eu não sou boa em fazer os meus próprios mapas, tá? Então, a gente vai usar esse mapa aqui mesmo. Vocês veem, o cinza bem claro são as línguas arawak. Nós vamos falar sobre elas mais para frente, em outras aulas desse curso. Nesse cinza médio são as línguas caribe. E o que realmente, nos interessa, né, agora é essa região de cinza médio, que é a região do Brasil Central, que é macro G. A rigor pode ter outras famílias aqui, mas é isso que a gente hoje tem uma noção. E esse cinzinha mais escuro, tanto na Amazônia, quanto no litoral do Brasil, quanto aqui embaixo, já indo em direção ao Paraguai, ao que hoje é o Paraguai, né? São línguas tupis.
e essas que vão nos interessar mais propriamente. Então, quando os portugueses chegaram, em 1500, havia uma língua da família Tupi-Guarani. A família Tupi-Guarani, este é um mapa da distribuição das línguas da família Tupi-Guarani antes, no momento do contato, tá? Produzido pelo professor Lev Michael, da Universidade de Berkeley. E ele, mas muitas outras pesquisas também dão esse panorama, pesquisas do professor Arion Rodrigues. Eu gosto desse mapa porque ele é bem colorido e tal. Aqui na costa seria falada o Tupinambá, que, como a gente viu na aula 1, teria sido uma língua que, na visão do Lev Michael, teria se expandido da Amazônia em direção ao sul, né? Do norte para o sul. Quando os portugueses chegaram, é isso que a gente precisa pensar aqui nesse momento, eles encontraram o Tupinambá espalhado nessa costa. Eles vão dizer muito claramente, vários registros vão dizer, havia uma língua por toda a costa. Essa língua, quando a gente pensa uma língua por toda a costa, pode ser que alguém pode tentar dizer, e eu já vi coisas escritas desse tipo, então devia ser uma língua franca. Não, a rigor era a língua materna de mais de um povo, porque às vezes tem conflitos. A gente precisa parar com essa coisa de achar que uma língua, um povo. Então, Tupinambá era a língua da família Tupi-Guarani, que se espalhava por toda a costa. Tá? E essa língua, então, era a língua materna. O Hans Staden fica 9 meses junto com os Tupinambás, e ele percebe realmente que a língua materna dos Tupinambás da costa é a língua mais usada na costa do Brasil, como, inclusive, o professor, o José de Anchieta, cria a gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Bom, aí a gente fica pensando, vamos pensar, imaginar os portugueses chegando. Eles chegam no território que a gente vai chamar de Brasil e pensam, que língua que se fala? Vocês sinceramente acham que os portugueses chegam e já impõem português? Não é lógico isso. Né? Eles chegam e eles vão utilizar a língua falada pelos povos indígenas. É claro que a gente tem que pensar na região do Nordeste, o Nordeste de Canasvieiro, vem mais portugueses, vem mais pessoas escravizadas, e ali o português vai ser colocado mais antes. Mas nas regiões onde não tem tanto interesse, que é o caso de São Paulo, que é periférico em 1500, é periférico no século XVI, a mão de obra de pessoas escravizadas era muito cara, então não tinha como. Então, em 1532, que começa, de fato, a colonização portuguesa na região que a gente vai chamar de São Paulo, eles observaram que era mais fácil falar a língua, o Tupinambá. E, claro, então, o que começa a acontecer é que esses portugueses que chegam em São Paulo, eles começam a perceber, a descobrir, junto com os indígenas da costa, os Tupinambá, que existem trilhas indígenas que permitem levá-los ao interior. Então, eles começam a pegar essas trilhas, né, pelos rios, pelo rio Tietê, por outros rios,
E eles começam, então, a fazer o que a gente chama de as bandeiras. A gente tem uma visão muito... os bandeirantes heróicos que desbravam o interior. A rigor, eles estão entrando nas trilhas indígenas e trazendo, né, massacrando povos e trazendo. E esses bandeirantes, nesse primeiro momento, eles são homens e que se casam, então, com mulheres tupinambá. A tal ponto que o padre Vieira chega a dizer com muito desprazer, com muito rancor, que as famílias que em São Paulo, as famílias são formadas por portugueses e indígenas. E que as crianças se criam com as mulheres nessas ditas famílias. E que a língua que se fala é a dos índios. Os meninos só iriam aprender português na escola. Tá? O Sérgio Buarque de Holanda faz um texto em 1945 sobre a língua geral de São Paulo, em que ele coloca esse relato e outros relatos. Então, Dom Félix de Azara vai dizer que na imensa província de São Paulo, os portugueses teriam esquecido seu idioma, não hablam senão o Guarani é uma língua aparentada, muito parecida com o Tupinambá, da mesma família linguística, e os filhos de portugueses nascidos o sabem melhor que o português, sabem a língua geral melhor que o português, assim homens como mulheres, principalmente na capitania de São Vicente. A partir daí, a gente tem uma definição que é do Sérgio Buarque de Holanda e que vai aparecer de novo no trabalho do professor Arion Rodrigues, que é a ideia de língua geral como uma língua de origem indígena, falada pela população originada no cruzamento de homens europeus com mulheres falantes de línguas da família Tupi-Guarani. Isso no século XVI, e que vai, então, se agregando um contingente de outros povos indígenas incorporados ao regime colonial, em geral na qualidade de escravos ou de indígenas de missão. Essa é a definição de língua geral paulista dada pelo professor Arion Rodrigues, e o professor Arion Rodrigues e o Sérgio Buarque de Holanda vão nessa mesma direção. Apesar desse uso, né, por todo o território das trilhas indígenas usurpadas pelos bandeirantes, das trilhas que a gente costuma chamar de bandeirantes, a gente tem pouca documentação. A rigor, há um documento de Saint-Hilaire, uma lista de palavras, e há um dicionário de verbos português, tupi, austral e alemão, que teria sido um documento do século XVIII, um documento manuscrito, anônimo, que teria sido entregue a Fontmartins, em Paris. Ele recebeu esse documento e ele incorpora a um livro que ele escreve, que é os Glossaria Linguarum Brasiliense. Vamos ver quem que é esse Fontmartins. Fontmartins, junto com os Spix, vieram no século XIX para o Brasil, fizeram uma viagem pelo Brasil e pela Amazônia, e eles, nessa viagem, eles coletam, o Fontmartins é um botânico, o Spix é um zoólogo, e eles coletam dados de ciências naturais e também coletam dados de línguas. O Spix morre logo depois da viagem e o Fontmartins escreve a Flora Brasiliensis, que é um compêndio da flora que ele encontrou no Brasil. E ele escreve também, o que interessa mais para nós linguistas,
O Glossário Linguário Brasiliensis, que é uma coleção de glossários de línguas indígenas, que é uma coleção de listas de palavras de línguas indígenas. E nessa coleção de glossários, ele coloca, então, a língua geral Brasil. Essa visão, então, de que a língua geral paulista era falada por todo o caminho dos bandeirantes, principalmente no século XVI, a partir de 1532 e começo do século XVII, e ela continua, os últimos falantes teriam morrido no finalzinho do século XIX, começo do século XX, é a visão que a gente observa a partir da leitura do texto já clássico, A Língua Geral em São Paulo, do Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, e é a mesma visão da análise do professor Arion Rodrigues, no livro, no artigo que chama As Línguas Gerais Sul-Americanas, de 1996, e que está disponível gratuitamente no site da Etnolinguística. Aliás, o site da etnolinguística.org tem inúmeros trabalhos sobre as línguas indígenas brasileiras. Essa é a visão que eu também compartilho sobre a língua geral paulista ser aquela que estava sendo falada pelos bandeirantes como primeira língua. No Sérgio Buarque de Holanda, a gente tem vários relatos, testemunhos que falam dessa língua, e também ele apresenta como argumento o fato de que muitos dos bandeirantes tinham alcunhas indígenas, o Anhanguera, o Yaguareté, Botuca, Bixira, Tripói, entre outros. Apesar dessa visão da língua geral paulista ser a primeira língua dos bandeirantes, há outras visões, né, que começam a se perguntar como é que entrou o português nessa história. Então, eu vou apresentar aqui um pouco sobre... Aqui, compartilhar. O slide atual. Sobre como é que o português entrou nessa história. Então, no século XVI, entende-se as famílias interétnicas. Para o século XVII, existe um artigo da professora Marilza de Oliveira, no projeto Filologia Bandeirante, que observa, né, ela analisa a vinda de mulheres órfãs para casar com os bandeirantes no século XVII. E ela aponta, então, o texto do John Monteiro, que coloca que a relação entre colonos e indígenas não era assim tão de aliança pelo casamento, mas de escravidão. Bom, os dados da Marilza de Oliveira, então, apontam que as casas da elite eram formadas por homens portugueses que se casavam, então, com mulheres portuguesas, e ela aponta, então, que a língua falada seria o português. No entanto, a professora Cândida Barros, em artigo que está nesse livro, Português e Utopia no Brasil, do Dietrich Dunou, ela faz uma análise da biografia do jesuíta Belchior Pontes, em que ela observa em que eles contam, né, que no interior da capitania de São Paulo, os pais estabeleciam casas na cidade para os filhos serem educados pelos jesuítas e deixavam aos cuidados de uma índia. A rigor, o que a professora Cândida do Museu Guild aponta é justamente que as amas de leite eram indígenas tupinambás, que elas, de fato, tinham um papel muito grande no cuidado das crianças, mesmo as crianças filhas de pai e mãe portugueses,
e que havia, o Belchior tinha 23 irmãos, né? Então eram famílias muito grandes, totalmente cercada pelos indígenas. O que permite aquela observação do Vieira de que as crianças eram educadas na língua indígena e só na escola iam aprender o português. Tanto é, a Cândida aponta, que a Companhia de Jesus recrutava portugueses nascidos no Brasil, que eram bilíngues em português e tupi, para assumir a função de especialistas em evangelização dos indígenas. Então, a gente vê a língua geral paulista, mesmo nas famílias em que os pais, pai e mãe, eram portugueses. Tá? Com a descoberta do ouro e a destruição de Palmares, em 1695, começa a expansão do português também pela Rota dos Bandeirantes. Tá? Para vocês entenderem melhor a expansão do português, a recomendação não poderia ser outra, senão o livro Língua e Sociedade Partidas, do professor Dante Lucchesi, que vai apontar, então, quando o português se expandiu a partir da destruição de Palmares e com portugueses e pessoas escravizadas de origem africana. Ele fala isso tanto no livro quanto na live que ele fez para Abralinha ao vivo, e que está disponível na internet, no YouTube. Não adianta clicar, porque aqui não temos essa tecnologia. Bom, e o que o tupi antigo, ou tupinambá, nos deixou? Daí aqui não é só o que a língua geral paulista nos deixou, mas a gente tem que lembrar também que o tupinambá estava por toda a costa, conforme o mapa do Lev Michael. Primeiro a gente tem a toponímia, né? Um livro fundamental para entender a toponímia no Brasil, essa toponímia tupi, é o Tupi na Geografia Nacional, do Teodoro Sampaio, que é um clássico, que também está disponível gratuitamente no site da Etnolinguística. Desse tempo também ficou um léxico muito grande de palavras da fauna e da flora. Então, aqui eu estou apresentando um texto que eu e a professora Valquíria Neiva Praça publicamos no livro Léxico em Pesquisa no Brasil, em que a gente aponta, então, termos do português brasileiro que vieram do tupi antigo, né, e que ainda estão presentes na língua geral amazônica, o Inhangatu, que é o nosso tema da próxima aula. Tá? Então, sucuri, jiboia, jararaca, cururu, sapo cururu, né, mandioca, caju, e uma vastidão de termos, né? Um bom livro para ler sobre esses termos e as etimologias é o texto do Dietrich no Português e o Tupi no Brasil. Nesse livro, eles também colocam as expressões estar na pindaíba, né? Então, com pindar, anzol e aíba, ruim, anzol ruim, chorar as pitangas, capinar, giboiar, entre outros termos. Há uma vasta literatura sobre a terminologia, os termos tupi no português brasileiro. Um léxico que também ocorre em outras línguas, às vezes com palavras que nem ficaram no português. Então, tucã no inglês, no francês, no holandês, jaguar no inglês, no francês, tapir no inglês, no francês, no holandês. Engraçado que tapir e jaguar, né, não ficaram no português, mas foram aparecem nessas outras línguas, entre outros. A gente
gente tem uma tendência, porque a nossa universidade ela é fragmentada e acaba fragmentando o nosso conhecimento, a quem trata de léxico, tratar só de léxico de um ponto de vista da linguística. Mas quando a gente fala que o Tupi deixou um grande léxico de fauna e de flora, a gente precisa observar que é muito mais do que léxico. Quando a gente pensa em léxico, isso quer dizer que deixaram também um conhecimento vastíssimo sobre flora, fauna e fármacos, né? Então, por exemplo, num livro chamado História Naturalis Brasiliense, do Piso e Marggraf, que foi feita lá no Brasil holandês, não é mais língua geral paulista, eu estou falando do que o Tupi antigo teria deixado, então no Brasil holandês, né, o que é hoje Pernambuco, foi escrito um livro, que é o História Naturalis Brasiliensis, e em que eles falam de 378 espécies. E dessas 378 espécies, 68% ainda são utilizadas no Brasil ou como elementos de cura ou como alimentação. Do mesmo jeito, em 80% dos casos, do mesmo jeito. Esse é um artigo da Mirella, da Mariana e da Tim, num projeto que elas têm sobre o conhecimento indígena que foi guardado, registrado na História Naturalis Brasiliensis e que se manteve até hoje. É importante dizer que esse conhecimento indígena serviu muito, que aparece no História Naturalis, foi também utilizado na descrição, na taxonomia, a primeira taxonomia moderna do Linneu. Até o ponto que alguns elementos, algumas plantas e animais têm nomes tupis naquela nomenclatura científica. Não vou falar passiflora, maracuia, entre outras. Então, conhecimento que virou ciência. A gente tem uma tendência a apagar o protagonismo indígena na construção do saber. Não é uma tendência por acaso, a gente sabe os interesses por trás do apagamento do protagonismo e dos conhecimentos que eles nos trouxeram. E até hoje há um processo de apropriação cultural desses conhecimentos. Apropriação cultural é um nome bonitinho para roubo. E para nós linguistas, o que a gente pode perguntar? A gente pode se perguntar sobre as questões de gramática. Até que ponto a gente conhece as palavras do Tupi no português brasileiro? E fica sempre uma pergunta que não quer calar, que é também se não impactou a gramática do português brasileiro. Eu adoto aqui a postura do John Hall, que em um artigo ele diz que se os traços do português brasileiro, os traços gramaticais do português brasileiro, têm influências do Tupi ou das línguas africanas, principalmente as línguas Banto, não deveria ser realmente um dilema. O que é possível é que essas estruturas reforcem em convergência uma na outra para criar, né, o português brasileiro coloquial, ele chama de vernacular, popular, que é justamente, que pode ter realmente influências tanto de línguas africanas quanto de línguas tupi. Mas essa busca
ainda precisa ser feito. É um desafio aos linguistas buscarem vestígios desse Tupinambá no português brasileiro. Inclusive, eu fiz essa pergunta para o professor Bessa Freire na live que ele fez para o Núcleo TAC na Racan de Formação Superior Indígena, e ele diz justamente isso, né, que cabe aos linguistas buscarem esses possíveis vestígios. Eu não estou dizendo que tenha, eu estou dizendo apenas que essa busca pode ser feita, e, mais que isso, que é muito possível que algumas características que a gente tem atribuído mais recentemente, principalmente no trabalho do professor Dante Lucchesi, às línguas africanas, pode ser que elas também tenham uma influência antes e mais difícil de resgatar, porque mais antiga, do tupi antigo, desse tupi da costa que foi levado, expandido com as trilhas indígenas usurpadas pelos bandeirantes. Né? E o que os bandeirantes deixaram? A gente vê o que os indígenas deixaram foi um grande número de conhecimento, um conhecimento principalmente sobre alimentação e sobre formas de cura, que foi registrado no História Naturalis Brasiliensis. Mas e os bandeirantes? O que eles deixaram? Eles deixaram um caminho de genocídio que está sendo intensificado agora pela Covid-19 e pela necropolítica que domina o nosso país há algum tempo. Mas também é o caminho, nesse caminho dos bandeirantes, é também o caminho onde estão os povos macro-G. Um povo de luta, um povo de arte, de proteção ambiental, e que se manteve. E você pode conhecer mais sobre essa luta, conhecer mais sobre os povos indígenas, seguindo as associações e federações de povos indígenas. Eu indico, mas tem outra articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, que está sempre, tem o Instagram deles, que está sempre apresentando as denúncias, apresentando o que tem de belo e o que tem de problema entre os vários povos indígenas. Tá? É uma maneira da gente participar dessa luta e ficar sabendo do que está acontecendo. Eu sou, então, a professora Aline da Cruz. Esse, então, é a segunda aula do curso Língua Geral, Origens e Transformações Gramaticais, da primeira Escola de Estudos Linguísticos do GEL. Siga também o Instagram do TAC na Racan para ficar sabendo do que a gente tem feito em termos de educação indígena lá na UFG. Obrigada.